Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 37 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra e quero dar a vocês aquele lembrete de sempre. Ainda estamos em pandemia, ela ainda não acabou. Então, continue lavando suas mãos várias vezes ao dia, utilizando álcool em gel, use a máscara e mantenha o distanciamento, certo? Na aula de hoje, nós vamos utilizar os seguintes materiais: caderno, lápis, borracha e apontador, materiais que você já tem à mão. Então, inicie fazendo o registro das informações da aula de hoje. Coloque a data, o seu nome e aula 37 de língua portuguesa. Anotou no seu caderno? Então vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Nós pensamos um pouquinho, refletimos sobre o sentido da palavra segurança. Pesquisamos o sentido dela no dicionário e vimos qual era o sentido adequado ao texto. Também fizemos atividade de identificação desse mesmo sentido em outros textos. Também com a palavra meio-fio, nós reorganizamos palavras lá de um tópico do texto com a utilização dessa palavra, depois de pesquisarmos o sentido no dicionário. Também fizemos atividades com a palavra passarela. Estão lembrando? Nós também refletimos sobre a organização do texto em tópicos e fizemos uma atividade de associação das ideias principais com o número de alguns tópicos do texto. Nós também conhecemos uma dica de trânsito, a criança no transporte coletivo, e fizemos a identificação da palavra portas em outros tipos de letra.
Na aula de hoje, nós vamos continuar pensando, refletindo sobre o texto. Então, eu trago novamente para vocês a capa do texto. E eu vou trazer o recorte do título da campanha de conscientização. Eu quero que você observe bem a palavra que eu vou destacar. Vamos ler essa palavra? É a palavra criança. Agora, eu trago o recorte do slogan. E, novamente, nós temos a palavra criança. Você observou que essas palavras estão no singular, ou seja, fazem referência a uma criança apenas. Assim como a outra frase, olha lá. Eu cuido, eu respeito. Também faz referência a apenas uma pessoa, eu. O texto está organizado desta forma também lá nos tópicos. A maior parte deles é organizada sempre no singular, fazendo referência a apenas uma pessoa, uma criança apenas. Então, agora nós vamos fazer uma atividade. Nós vamos brincar pensando em mudanças que poderíamos fazer no texto se nós registrássemos pensando em mais de uma pessoa. Então, a nossa brincadeira chama mais de uma. Vamos brincar? A nossa brincadeira funciona assim. Você está vendo que eu tenho 6 envelopes coloridos e numerados de 1 a 6. Dentro de cada um destes envelopes, eu tenho um desafio. E vocês vão me ajudar a fazer esses desafios. Eu vou fazendo aqui no painel e você vai fazendo no seu caderno. Me ajudem a escolher os envelopes. Qual envelope você acha que deve ser sorteado? Se você pudesse escolher, qual número você sortearia para realizar o desafio? Bom, como não temos como descobrir qual você gostaria de abrir, eu não tenho como saber aqui, então a gente vai contar com o apoio de um sorteio. Isso mesmo, eu vou lançar o dado e o número que sair no dado é o número do envelope que nós vamos abrir e realizar o desafio. Vamos lá? Então, olho na tela que eu vou fazer o primeiro sorteio. Vamos lançar o dado? Atenção, o número sorteado é 5. Então, nós vamos abrir o envelope número 5. O que será que tem dentro dele? Qual é o desafio que nós vamos realizar? Reescreva o título da campanha considerando mais de uma criança. Então, nós acabamos de reler o título da campanha e vimos que ele estava fazendo referência a apenas uma criança. E o desafio agora é reescrever considerando mais de uma. Então, você vai pegar lá o seu caderno, eu vou fazer aqui no quadro e você vai fazendo junto comigo aí no seu caderno, combinado? Então, vejam lá. O título da campanha é Segurança da Criança no Trânsito. Vamos fazer então, vamos pensar que é mais de uma criança. A palavra segurança, será que vai mudar? Não, ela continua da mesma forma, porque eu vou fazer apenas o plural, vou considerar apenas mais de uma criança. Então, vamos registrar lá, escreve lá no seu caderno. Segurança. Segurança. Aí diz, da criança, que é uma criança só. Agora eu quero falar de mais de uma criança. Como é que eu vou escrever então? Segurança das crianças. Então, eu vou colocar o das. D-A-S. Das crianças. A professora vai separar a palavra aqui porque chegou ao final da linha e vai continuar na linha de baixo. Segurança das crianças no trânsito. Será que no trânsito eu preciso mudar alguma coisa? Não, eu vou manter da mesma forma, porque eu estou considerando apenas mais de uma criança. Então, é segurança das crianças no
trânsito. Atenção aos espaçamentos que você deixa entre as palavras aí no seu caderno. Então, segurança das crianças no trânsito. Fez o seu registro? Então, observa aí como que ficou aí na tela esse registro. Segurança das crianças no trânsito. Vou dar um tempinho para você conferir se você fez bem certinho esse registro no seu caderno. Registro conferido. Vamos ao próximo sorteio, então? Olho na tela. Olha o dado. Atenção. O número sorteado é 3. Então, vamos abrir o envelope 3. O que será que tem nele? O desafio é: se houvesse mais de uma criança, como ficaria o trecho destacado no tópico 1? Então, olha só o tópico 1. Qual é? A criança deve atravessar a rua sempre na faixa de pedestres. E o trecho que está em destaque é o que está em vermelho. A criança deve. Então, se houvesse mais de uma criança, como é que eu teria que escrever essas 3 palavras aí? A criança deve. Como é que vai ficar considerando mais de uma criança? Então, agora eu vou dar um tempo para que você faça sozinho aí no seu caderno essa frase. E já já a gente volta para conferir.
Conseguiu registrar essas 3 palavras que iniciam o tópico 1? Agora eu vou fazer aqui e você vai conferindo no seu caderno. Então, era a criança deve. Como fica considerando mais de uma criança? Vamos lá? Então, fica as crianças devem. Eu preciso alterar essa palavra. As crianças devem. Então, confira aí no seu caderno. As crianças devem. Foi isso que você registrou? Muito bem. Vamos ao próximo sorteio, então? Olha lá, vamos lançar o dado. E o envelope sorteado agora é o envelope número 4. O que será que tem dentro dele e qual é o desafio que nós vamos fazer? Na frase eu cuido, eu respeito, substitua eu por nós, fazendo as adequações necessárias. Lembrando do slogan? No slogan falava essa frase: eu cuido, eu respeito. Então, agora, nós vamos fazer assim. Eu vou começar aqui no quadro, você vai fazendo junto comigo e depois você dá continuidade sozinho. Vamos lá? Então, eu tenho que substituir o eu por nós. Então, não é mais eu cuido. Se eu troco o eu por nós, então, vamos trocar. Eu por nós. Era eu cuido. Nós cuidamos. Então, vamos escrever. Cuidamos. Registrou aí? Não esquece de colocar a vírgula depois do cuidamos. Nós cuidamos. Então, eu já fiz esta primeira parte com vocês. Agora, eu vou dar um tempo para que você termine de fazer essa frase aí no caderno. Combinado? Conseguiu concluir? Vamos conferir aqui junto com a professora, então? Nós cuidamos. Substituímos novamente o eu por nós. Nós respeitamos. Respeitamos. Coloca o ponto final aí na sua frase.
Então, veja lá, se você fez esse registro bem direitinho. Nós cuidamos, nós respeitamos. E agora vamos para o último sorteio aqui da nossa brincadeira. Qual envelope será que a gente vai sortear agora? Vamos ver? Vou lançar o dado então. Atenção! E agora nós iremos abrir o envelope número 2. O que será que ele reserva de desafio para nós? Reescreva a primeira frase do tópico 8, considerando mais de uma rua. Vamos reler então o tópico 8? Rua não é lugar de brincadeira. As crianças devem brincar somente em locais seguros. A frase em destaque é a primeira frase do tópico. Rua não é lugar de brincadeira. Então, nós vamos fazer novamente. Eu faço uma parte aqui no painel, você vai fazendo junto comigo em casa e depois vocês terminam sozinhos, certo? Então, vamos lá. Rua não é. Agora eu vou considerar mais de uma rua. Então, antes era uma rua só, agora é mais de uma. Como é que fica? Ruas. Quando eu falo de uma rua, eu digo rua não é. E se é ruas, ruas não... Fala aí pra mim. Ruas não são. Então, ruas não são. Ruas não são. Já fiz a primeira parte. Olha lá. Já temos essa parte da frase. Agora você vai terminar de escrever. Ruas não são o quê? Você tem que pensar em mais de uma rua para considerar aí e fazer as adequações. Então, um tempinho para você terminar o registro dessa frase. Conseguiu concluir? Então, confira aqui que eu vou terminar. Ruas não são, antes era lugar, e agora ficou como? Lugares. Lugares. Ruas não são lugares de brincadeira. Por que a palavra brincadeira não muda? Porque o desafio era para nós considerarmos apenas mais de uma rua, não é verdade? Então, a palavra brincadeira não vai mudar, ela vai continuar da mesma forma. Ruas não são lugares de brincadeira.
certo? Então, vemos concluído, então, a nossa atividade. Ruas não são lugares de brincadeira, certo? Agora, nós vamos continuar pensando em palavras lá dos tópicos. Atenção, vamos ler. A criança deve atravessar a rua sempre na... O que você está vendo de ilustração aí? O que é essa imagem? Lembram? Vamos ler novamente? Quando chegar na imagem, você fala para mim o que essa imagem representa. A criança deve atravessar a rua sempre na faixa de pedestres. Outra frase para vocês. À noite ou em dias chuvosos e nublados, as crianças devem usar? Isso mesmo, roupas claras e refletivas. E lá no tópico 8. Rua não é lugar de... Isso mesmo, acabamos de reescrever esse tópico na atividade anterior. Rua não é lugar de brincadeira. As crianças devem brincar somente em locais seguros. Quando nós falamos essas palavras, quando falamos faixa, roupas, brincadeiras, às vezes na nossa fala é comum não sair o som de algumas letras. E às vezes a gente fala faixa, brincadeira, roupa, e o som dessas vogais acaba não saindo. Porém, quando nós vamos escrever, nós não podemos deixar de registrar essas letras. Porque quando eu excluo uma letra durante o registro, eu posso até mudar o sentido da palavra. Observe uma palavra que eu trouxe aí para vocês. Palavra soube. Se eu escrever soube sem o U, vira sobe. E não tem o mesmo sentido de soube. Então, eu preciso ter muito cuidado. Na fala, não tem problema se o som dessas letras não sair quando nós falamos. Mas, no nosso registro, nas nossas atividades, em qualquer palavra que nós formos escrever, nós precisamos registrar corretamente. Então, para nós pensarmos um pouquinho no registro de palavras como essas, nós vamos fazer uma atividade que se chama De Olho no GIF. Eu trago para vocês algumas frases e nessas frases tem GIFs, que são imagens animadas de palavras que vocês terão que registrar no caderno. Então, vocês vão escrevendo sempre uma palavra embaixo da outra à medida em que as frases forem aparecendo na tela. Então, vamos começar? A primeira frase é: nem todo... O que você está vendo aí na tela? Que é isso? É um besouro. Então, a frase é: nem todo besouro pode voar. Como é que eu escrevo a palavra besouro? Quantas sílabas tem besouro? Besouro tem 1, 2, 3, porque é besouro. Na primeira sílaba, eu tenho 2 letras. Na segunda, eu tenho 3 letras. E na última, mais 2 letras. Então, agora você vai registrar aí no seu caderno a palavra besouro. Atenção à quantidade de sílabas e de letras dessa palavra.
registrou a palavra besouro? Então confira aí comigo as letras que compõem essa palavra. Besouro. B, E, S, O, U, R, O. Besouro. Registrou aí no caderno bem direitinho? Usou o S para escrever besouro? Porque esse S tem som de Z. Então, atenção, é com S. Vamos a mais uma frase? Olha lá. Você já brincou de pedra, papel e tesoura? Já brincaram disso? É uma brincadeira bem divertida, não é mesmo? Mas e a palavra tesoura? Como é que eu escrevo tesoura? Tesoura tem quantas sílabas? Tesoura. 3 sílabas. A sílaba T tem 1, 2 letras. A sílaba zou tem 3 letras. E a sílaba ra também tem 2 letras. Então, um tempo para você registrar a palavrinha tesoura no seu caderno. Conseguiu registrar? Vamos conferir, então. A palavra tesoura é formada pelas letras T, E, S, olha o S com som de Z mais uma vez, O, U, R, A, tesoura. Certo? Registro feito no caderno. Mais uma frase para vocês. Guardarei os brinquedos na... O que você está vendo aí? É uma caixa. Como é que eu escrevo caixa? Quantas sílabas tem? Caixa. A primeira sílaba tem 3 letras e a segunda 2. Então, tempo para você registrar a palavra caixa no seu caderno.
Vamos conferir o seu registro? Como eu escrevo caixa? C-A-I-X-A. Caixa. Muito bem. Agora, eu tenho mais um desafio, mas agora eu quero que você não escreva só a palavra. Você vai escrever a frase toda no caderno, combinado? Então, atenção. A bandeira é um símbolo nacional. Como eu escrevo a palavra bandeira? Quantas sílabas ela tem? Bandeira. O ban é formado por 3 letras. Dei também tem 3 letras. Irá, 2. Então, lembre-se, agora você vai registrar a frase toda no seu caderno. A bandeira é um símbolo nacional. Tempo para vocês. Então, registrou a frase toda? Então, vamos conferir como é que se escreve bandeira? B-A-N-D-E-I-R-A. Bandeira. Então, a frase é: a bandeira é um símbolo nacional. Dica de segurança no trânsito. Hoje eu trago para vocês o subtítulo lá do folder Criança na Motocicleta. Olha o que diz essa dica, que também é uma lei de trânsito. Somente crianças com mais de 10 anos podem andar de moto. Então, atenção! Somente crianças com mais de 10 anos é que podem andar de moto. Se tiver menos do que isso de idade, não pode ser passageiro nesse tipo de veículo. Qual é a palavra que está em destaque? É a palavra crianças. Nós escrevemos várias vezes nas nossas atividades anteriores a palavra crianças. Agora, eu trago 3 palavras e, novamente, você vai ter que identificar em qual delas está escrito crianças com outro tipo de letra e colocar o dedinho em cima. Vamos lá? Então, a primeira palavra, a segunda e a terceira. Olha com bastante atenção. Onde é que está escrito crianças? Já vou adiantando que tem
duas fichinhas de palavras aí, onde está escrito crianças. Conseguiu identificar qual delas que é? Então, coloca o seu dedinho na primeira. Isso mesmo. A primeira palavra que está no retângulo amarelo é crianças, utilizando a letra cursiva. No retângulo verde, não está escrito crianças, está escrito crenças. E a outra palavra é a terceira dentro do retângulo laranja, que também eu tenho a palavra crianças em letra minúscula, certo? Muito bem. Já que nós pensamos sobre a palavra criança nessa atividade e escrevemos várias vezes na nossa atividade de hoje, vamos inserir a palavra crianças no nosso alfabeto? Muito bem, vamos inserir a palavra crianças no alfabeto. Qual é a inicial da palavra crianças? Crianças começa com a letra C. Isso mesmo. Então, vamos fazer a leitura do alfabeto até chegarmos na letra C. Vamos lá? A, B, C. A letra C é a terceira letra do alfabeto. Aqui na letra C, eu tenho a palavra carrinho. E eu vou substituir, então, pela palavra crianças. Aqui nos três tipos de letra maiúscula e letra minúscula. Vamos continuar a leitura do alfabeto? Então, estávamos na letra C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Concluímos a leitura do alfabeto. Muito bem, crianças. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu peço para que você continue se cuidando e nós nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço a vocês.